Olá, queridos, Pai do Senhor todos, Deus abençoe nesse dia. Eu quero nesse momento trazer a vocês mais uma palavra de Deus, a palavra que salva, né? E essa palavra está no Evangelho segundo São João, capítulo 19, e eu vou ler para vocês aqui. São João, capítulo 19, verso 26 e 27. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Meus amados, eu queria falar um pouco sobre a igreja como comunidade terapêutica. Nós somos igreja do Senhor, nós temos um papel, nós temos um objetivo, nós temos um alvo a ser atingido nessa terra. Nós estamos aqui para proclamarmos o reino de Deus. E como igreja nós devemos viver nas duas dimensões, na dimensão vertical, que é a nossa relação, condição sine qua non para a nossa relação com Deus, e a nossa dimensão horizontal, que é a nossa relação com os demais. Então, através dessa mensagem, eu gostaria também de trazer, citar Leonardo Boff, que fala sobre, que ele traz as perspectivas do cuidado, né? O cuidado do outro, ele traz o significado desse cuidado, né? Atender a necessidade do outro, cuidar do outro, prestar uma preocupação para com o outro, né? Esse é o significado no latim que ele traz sobre o cuidado que devemos ter, o significado dessa palavra. E aí nós podemos ver num grande exemplo, que é o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele mesmo na situação, ele mesmo sabendo que o plano tinha que ser executado, sabendo que ele veio ao mundo para fazer a diferença através desse ato de salvação, né, se despindo da sua glória e tal, ele também tinha consciência da dimensão horizontal no qual ele estava inserido. E aí ele mostra para a igreja, ele dá o primeiro exemplo, quando ele, em meio à sua morte, à sua crucificação, ele vê ali sua mãe, vê o discípulo no qual ele amava, e ele diz a ele e a ela, né? Tome cuidado dela e você tome cuidado dele. Então, por que Jesus ele faz essa ação, se refere a isso? Justamente para mostrar essa relação, essa dimensão horizontal do cuidado para com o outro. Então, Jesus tinha a preocupação de cumprir o seu plano, né, de salvação, mas tinha também a preocupação de preencher esse espaço das relações afetivas, dos vínculos afetivos que se formou durante todo o seu ministério. Jesus tinha amigos, pessoas ali ao redor que eram bem queridas afetivamente. Então, o primeiro grande exemplo que nos mostra como a igreja ela vai permanecer, ela vai tender, né, porque ela tem que tender para isso, que é ao acolhimento, né, ser uma comunidade terapêutica. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de Tomé. Tomé, apesar dele ser corajoso, né, e dizer que só se ele tocasse, né, só se ele colocasse o dedo ali, ele ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado. E a igreja que estava ao seu lado, que era ali os discípulos,
não o discriminaram, não o repreenderam, não mandaram ele embora, não disseram que ele não é mais crente, que ele apostatou da sua fé, que ele duvidou, que ele vai ser desqualificado dos demais apóstolos, não vai ter mais os privilégios que tem os outros. Não, pelo contrário, a igreja a acolheu, mesmo sabendo que aquele momento era um momento de dúvida, era um momento de confusão mental, era um momento de dificuldade, porque ele não estava entendendo a situação, mas a igreja o trouxe para perto, o acolheu, o abraçou e junto eles venceram a dificuldade. Ele pôde experimentar da sua situação, ele pôde externar a sua angústia na presença de Jesus e na presença dos demais. Então, naquele momento, a igreja também serve ou serviu como comunidade terapêutica. E Paulo fala que eu trago as marcas de Cristo, eu carrego as marcas de Cristo. E a marca de Cristo, a marca da igreja é o acolhimento, acolher, estar junto. Então, o vínculo, ele fala sobre essa questão de ter um que é cuidador e ter um que é cuidado. E esse ciclo, ele caminha sempre fazendo com que as relações sejam bastante vivenciadas, sejam bastante experimentadas dentro dessa situação emocional, dentro dessas situações afetivas. E Jesus vivenciou muito isso com os seus apóstolos. Às vezes eles estavam meio chateados, às vezes estavam felizes, às vezes estavam irados, às vezes estavam confundidos, às vezes estavam com suas emoções à flor da pele e sempre experimentando, vivenciando isso ao lado do mestre, eles criam um vínculo terapêutico. Então uma das marcas da igreja é o acolhimento, formar esse vínculo terapêutico, entender que a igreja ela é e ela tem que ser acolhedora. A igreja que abraça, a igreja que acolhe, sempre nessa perspectiva de que a dimensão horizontal, ela deve ser saciada através das relações. E não só a igreja interna, Eu digo, é muito fácil eu abraçar meus amigos, meus irmãos, o pastor, o líder, dar um abraço às pessoas ao meu redor na igreja, mas é no contexto geral, no contexto social, Nós somos seres biopsicossocial, espiritual, e agora nós temos que contemplar, a igreja tem que contemplar como um todo e cumprir o seu papel de acolhedora. Que o Senhor te abençoe nesse dia, te dê um momento de paz, te traga alegria, abençoe teu lar, tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.